Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês, certo? Star Wars 1 a 6, publicação da editora Panini, que teve 37 números publicados no Brasil, certo? Trazendo a série que foi publicada pela Marvel Comics nos Estados Unidos assim que a Disney comprou os direitos de Star Wars, certo? Para vocês que não sabem, Star Wars pertence à Disney Company, detentora dos direitos e da marca, certo? E aí, para poder. E como a Disney também é dona da Marvel, botou os Marvelites, os produtores, né, os roteiristas e escritores da Marvel, para fazerem histórias referentes ao universo de Star Wars, certo? Essas edições aqui, 1 a 6, foram publicadas no Brasil, certo? Entre agosto de 2015 e abril de 2016, e como eu disse, a série teve 37 números que durou de 2015 até 2018, certo? Aqui nesse primeiro arco a gente conta com o roteiro de Jason Aaron e a arte fantástica de John Cassaday, certo? Tô passando aqui para vocês verem, e aqui a gente tem uma história que se passa logo após a explosão da Estrela da Morte, ou seja, logo após do fim do filme do episódio 4, certo? O clássico Star Wars, onde nessa história aqui, Leia, Han, Luke e Chewbacca, com os dois robôs, né, o R2 e o C-3PO, vão até uma base de armas do Império para destruir. Eles querem destruir as armas do Império, certo? Mas eles não contavam aí, no meio da aventura, certo? Não contavam com a presença do negociador de armas. O Han, ele vai disfarçado de negociador de Jabba the Hutt. E eles não contavam com a presença do negociador do Império, ninguém mais, ninguém menos do que Darth Vader. Eu passei a página aqui, onde aparece ele de página inteira, com os Stormtroopers ao seu lado, certo? E aí, quando é descoberta a presença de Vader, aí a porca torce o rabo, certo? O tio manda bala no Vader, não quer nem saber, e começa toda uma ação desenfreada ao longo do gibi. O Luke termina achando escravos, certo? Sendo mantidos para funcionamento da base, e o Han vai procurar alguma maneira de se safar disso. E aí o Luke tem o seu primeiro embate com Darth Vader. Essa primeira edição aqui é fantástica, muito boa, certo? Ainda tem um preview também do gibi do Darth Vader, escrito pelo Kieran Gillen e com a arte bastante realista de Salvador Larroca, que em breve a gente vai ver no canal. Eu tenho esses gibis e são muito bons. Toda uma propaganda aqui do material da época, também um preview da história da Princesa Leia, certo? Também presente no gibi do Darth Vader, certo? E aqui continuamos a história. Na edição 2, aí temos um embate entre Luke e Vader, certo? É importante notar aqui que o Darth Vader não sabe que o Luke... Quem é Luke ainda? O Jason Aaron foi muito feliz, ele faz um roteiro realmente emocionante, mesmo sabendo que esses heróis duraram, certo, anos e anos. O Jason Aaron faz uma história de caos total, de desespero mesmo. A Falcon está sendo desmontada por um pessoal que vive no lixo, e o C-3PO tá sozinho lá, tenta resolver a situação e dá merda. O Chewbacca tá desaparecido, o Darth Vader tá prestes a comer o cu de Han Solo e da Princesa Leia, e o Luke tá se ferrando para poder impedir que o Darth Vader detone tudo. Ou seja, mesmo assim, sabendo que esses caras vão sobreviver, lógico, senão não teria os outros filmes, você fica apreensivo. Então o Jason Aaron foi bastante feliz. Aqui um pôster, certo? Capa engraçadíssima aí da história, certo? E aí nós temos a continuação na edição 3, onde o Luke dá a volta por cima e resolve tudo. O Jason Aaron foi bastante feliz em fazer justamente uma história nessa brecha que tem, certo? Não diria furo de roteiro, mas numa brecha do roteiro para explicar quem é, afinal de contas, o piloto que destruiu a Estrela da Morte. O Império e principalmente o Darth Vader não tem ideia ainda de quem seja, e aqui o Luke se apresenta ao Darth Vader, certo? Tem muita destruição, muito tiro, muita porrada e bomba, mas enfim, nossos heróis conseguem se safar,
certo? Das garras do Império, mal sobrevivendo a tudo isso. E aí nós temos a continuação do plot da história, certo? E aí nós temos a continuação do plot da história, onde o Darth Vader tenta saber mais a respeito desse piloto e manda um caçador de recompensas até ele, enquanto negocia com o Jabba the Hutt, certo? Por novas coisinhas. Esses recursos nunca ficaram muito claros em Star Wars, né? E aí nós temos aqui uma presença de uma personagem misteriosa, enquanto Han e Leia vão procurar um novo lugar para ser a base da Aliança Rebelde. E aí nós temos a presença do caçador de recompensas mais famoso, certo, da história, se apresentando aí para caçar esse piloto, que até então o Vader não sabe o nome dele, e ele fica estarrecido ao saber o nome desse cara, que é simplesmente Skywalker. Não é? O final é fantástico. O Jason Aaron tá de parabéns. Ele fez uma história aqui realmente emocionante, preenche as lacunas. O Han e a Leia ficam numa missão de descobrir um lugar para a base da Aliança Rebelde e terminam por encontrar a esposa do Han Solo, quem diria, certo? Eles encontram a esposa do Han Solo na última história aqui. Infelizmente, eu não continuei a comprar, certo, a série Star Wars, certo? Na época... O gibi saía R$6,90 na época, mas ainda assim era uma grande parte do orçamento, né? Eu comprava muitos gibis na época. Embora divertido, Star Wars, confesso que foi uma série que nunca me pegou assim. Eu gosto dos filmes, acho massa, mas não fico tarado sobre esses negócios, certo? Então é isso, infelizmente eu parei por aqui. Como eu disse, a série teve 37 números. A editora Panini depois republicou a série em volumes encadernados de 10 volumes. Aqui é a esposa do Han Solo, certo? Canônico isso, hein? Canônico. E aí aqui tem a revelação para o Darth Vader, quem é o piloto Skywalker. Ele quase quebra tudo, certo? Então a gente tem esse gibi muito bom. Aqui, até a metade, nós temos história. Você vê que eu separei tudo aqui, certo? A gente tem história de Kanan, o último Padawan, certo? A gente tem na edição 2 até a edição 6, depois continua, onde são histórias escritas pelo Greg Weisman, certo? Onde mostra que depois da Ordem 666, que fez com que os Clone Troopers caçassem e matassem todos os Jedi. Isso a gente viu no episódio 2 do filme, certo? Aí a gente vê que um dos Padawans, certo? O Kanan, o Caleb, ele consegue fugir, certo? Ele é aprendiz, certo, dessa mestra aqui dele, uma mestra bastante sábia, foi até mesmo contra os desígnios dos Jedi de assumirem papéis militares na guerra, certo? E aí é a Deep Bilaba, nome da mestra deles, esses nomes confusos de Star Wars. E aí eles são abordados pela Ordem 666, certo? E aí é engraçado que, primeiro, os clones, certo? Mesmo sendo todos parecidos, tem dois clones que ele quer dar uma personalidade, certo? Que estão caçando eles, são os clones Grey e outro aí, né? E aí, tipo, porra, vamos ser sinceros, né, velho? Os caras vão ser amigos de clone, pelo amor de Deus. Os clones foram criados somente para serem mortos numa guerra entre clones e robôs, certo? Para não ter morte assim. Acho que um dos grandes erros do George Lucas foi esse, foi não dar uma relevância a essa guerra. Se tem robô de um lado e clone do outro, quer dizer que nenhuma morte importa, né? E aí a gente vê o Caleb, certo? Ele fugindo dos Clone Troopers, certo? Depois ele vai pedir ajuda ao mercenário que ele derrubou junto com a mestre dele. Ele vai trair esse mercenário, ele vai para Coruscant, embora seja lugar restrito. Aí ele vai voltar para o planeta, certo? Esse mercenário vai e ajuda ele, depois ele entrega uma bilola doida de roteiro, né? Do Greg Weisman, um roteiro risível, onde o cara vai, trai o contrabandista, depois o contrabandista trai ele, enfim. E aí a gente tem toda essa desventura do Kanan, né? O último Padawan. E aí mostrando ele no presente, certo? Eu achei meio paia, roteiro risível. Agora, ótima arte de Pepe Larraz, certo? Que eu quero destacar. E falando em arte, outra coisa que eu quero destacar também na série Star Wars, certo? Terminar aqui de mostrar para vocês a história de Kanan. Não é muito boa, certo? Mas a arte do Pepe Larraz vale a pena.
né? E a série conta ainda com a excelente arte, pelo menos até esses números, do John Cassaday, perdão, com cores da Laura Martin, mandando muito bem, uma caracterização de personagem assim perfeita. O Han Solo tá a cara do Kevin Costner, a Leia da Carrie Fisher, o Luke tá a cara do Luke Skywalker, enfim, a arte tá muito boa, excelente. O John Cassaday não desenhava tão detalhadamente assim há muito tempo, deve ter dado muito dinheiro para esse cara fazer um negócio desse, certo? Espero que tenha valido a pena. Vale a leitura, é interessante e é canônico, né? A Disney derrubou todo o material que foi feito, viu Star Wars Legends, eles ainda publicam, mas aquilo não é canônico. O que é canônico? Esse material feito pela Marvel. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem as notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações, e que a força esteja com você. Nerdola, não seja um fascista safado. Aprenda com Star Wars.